Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um que tem o selo Guruja de Excelência. Eu quero contar para você como eu utilizei uma técnica de resolução de questões que me ajudou a ser aprovada para o concurso de auditor com menos de 2 anos de estudo. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Eduarda, professora na Guruja. Atualmente eu ocupo o cargo de analista legislativo na Câmara dos Deputados, mas também já fui aprovada para o concurso de auditor da CGE Santa Catarina. Muitas pessoas acham que resolver questões basta marcar o X, verificar se acertou ou se errou e seguir para a próxima. Mas a verdade é que as questões são um mecanismo para você sair do efeito platô, compreender os assuntos que não ficaram tão claros quando você passou pelo PDF, preencher as lacunas, se sair bem no dia da prova. Esse vídeo é voltado principalmente para os concurseiros que já passaram da fase do estudo do PDF e estão num nível intermediário e avançado com uma resolução massiva de questões para conseguir melhor aproveitar essa fase do estudo. Antes de você resolver um caderno de questões, eu gostaria que você parasse para pensar por que você está fazendo o que você está fazendo. Onde aquele assunto se insere? Onde na teoria você pode encontrá-lo? É muito importante para o seu cérebro entender e dar valor àquilo que você está fazendo. Parece besteira, mas realmente condiciona a sua mente a focar naquilo que você vai fazer, na tarefa que você se propôs. Isso é importantíssimo para você ter mais atenção, a retenção da atenção ao resolver o caderno de questões, porque você começa a perceber valor naquilo que você está fazendo. Isso é a primeira parte. O segundo ponto é valorizar as questões, não ter medo de fazê-las. Na hora da prova, você não vai ler um excerto do livro, um trecho de PDF, resolver um flashcard. Muito pelo contrário, na hora da prova, você vai resolver uma questão. É ela que você vai se deparar no grande dia. É ela que você precisa acertar. Ou seja, tudo termina em questões. E por fim, o terceiro ponto, não é aprovado aquele que mais sabe. O aprovado é aquele que entendeu a forma de cobrança da banca e acertou mais questões. Sendo isso certo ou errado, essa é a realidade. Você conhecer a banca, conhecer a maneira que ela cobra, vai ser apontado quando você faz as questões. Por isso, elas são tão importantes, seja em pré ou em pós-edital. Antes da gente começar no método, eu quero deixar claro aqui que o que eu vou dizer foi apenas uma maneira que eu encontrei e funcionou na minha rotina e na minha aprovação, nessa parte de resolução de questões, de fixação de conteúdo. Não existe uma única maneira de resolver questões, uma única maneira de aprender. Não há certo e errado nisso. Cada um tem as suas particularidades e é óbvio que eu e a Guruja valorizamos totalmente o processo individual de cada um. Eu tô aqui, na verdade, para passar uma experiência, algo que de fato funcionou para mim, fez com que eu fosse aprovado num período relativamente curto, mas não deixe de tentar, de escutar essa maneira de fazer e buscar implementar no que for possível e no que couber na sua rotina. Eu passei por um processo de reeducação na hora de fazer questões. Eu deixei de enxergar questão de fazer só por fazer, de matar uma meta, de ver se está certo, se está errado, abandonar essa ideia superficial. E eu assumi elas como uma maneira de entender o conteúdo, de preencher as minhas lacunas, de sair do efeito platô. E para isso eu fiz as questões utilizando 2 instrumentos inseparáveis nesse processo. São eles: o caderno de questões e um material de revisão digital. Seja um documento, uma folha, algo digital que eu pudesse utilizar enquanto eu fizesse as questões. Eu vou exemplificar que vai ficar mais claro com o exemplo e depois eu destrincho como foi feito. Você vai estudar hoje um caderno de questões de direito administrativo, atos administrativos. Nisso, eu abria um documento digital para a matéria de direito administrativo, seja no Google Drive, no OneNote,
no Word ou qualquer outro instrumento de edição de texto que você preferir. E aí eu sentava para resolver as questões. Vinha lá uma questão e eu lia toda ela, marcava a alternativa, verificava a resposta, independente de estar correta ou errada, eu partia para o comentário do professor e os comentários dos alunos no fórum. Nisso, eu extraía tudo, se a questão era relevante, é claro. Comentário do professor que tinha um conceito importante, que tinha uma classificação. Lá, quando os alunos colocavam uma tabela, uma imagem, um esquema, eu levava para o meu material de revisão de direito administrativo lá na página de atos administrativos. Eu colocava o conceito, eu colocava a classificação em forma de tabela que eu mesmo fazia. Se a questão era extremamente pedagógica, eu colocava o hiperlink da questão ou até mesmo o print dela para revisitar aquele conteúdo de maneira mais pontual. Se tinha uma imagem, eu colocava essa imagem, um esquema, e aí eu ia montando um material de revisão cada vez que eu passava por uma questão importante. E aí eu não só resolvia questões, como eu aprendia, como eu preenchia os meus conhecimentos, como eu criava um material de revisão próprio, porque exatamente eu precisava. E eu estimulava o meu cérebro de várias maneiras. Era resolvendo as questões, era colocando conceito, era transformando o texto em tabela, era com uma imagem, era com hiperlink da questão, era com um print. E eu me aproveitava de tudo. E eu fazia isso com todas as disciplinas possíveis. É lógico que demandava muito mais tempo, mas eu não tenho dúvidas de que isso foi essencial e recompensador. Destaco ainda que foi importantíssimo em pós-editais ter tido essa postura, porque quando eu fazia cadernos de questões somente da banca FGV, por exemplo, o meu material já tinha questões da banca, já era baseado nos entendimentos dela, que ela vinha cobrando, então já estava tudo pronto. E aí eu revisava aquele material com frequência, eu sempre estava revisitando ele. Por ser digital, eu conseguia colorir, grifar, retirar o que não era mais importante, refazer uma tabela, e aí eu assumi uma postura ativa no meu processo de fazer questões. Para deixar claro, não gerar dúvidas nem polêmicas, vamos aos adendos. Nem todas as questões são pedagógicas e interessantes. Tem questões que são bobas, questões que são polêmicas, outras que serão anuladas, outras que já estão defasadas, e essas não entram no material de revisão. Quando eu falei que demorava muito mais era o quê? 1h40, 1h50, 2 horas no máximo em um caderno de questões de 30 questões FGV, por exemplo? Era isso. Sem perfeccionismo. Bati o olho na questão, extraí o que era relevante, próxima. E aquele material eu estava sempre revisitando quando eu ia refazer as erradas ou as favoritas. Chega um momento também da vida do concurseiro, principalmente o avançado, que é muito mais proveitoso fazer esse preenchimento de conhecimento pelas questões do que a mera releitura de PDF, que é muito contraprodutivo em certo momento do estudo. Além do mais, esse material de revisão construído por você é muito mais sucinto do que se ele tivesse sido construído em cima de um PDF. Afinal, ele foi construído com base nas questões, no que a banca cobra, no que aquilo que realmente importa para o dia da prova. Diferentemente de um PDF, que os conceitos são muito mais contextualizados. E além do mais, eu ressalto mais uma vez a importância de ter isso em pós-edital ou a partir do momento que você já saiba qual a banca do seu concurso. Às vezes é muito diferença a cobrança entre Sebrasp, FCC e FGV de um mesmo assunto. E aí você vai condicionando, direcionando o seu material de revisão para aquela banca-alvo, para o que ela mais gosta, para o que ela mais cobra, os entendimentos, questões modelo, principalmente na FCC, que segue muito os padrões em contabilidade, por exemplo, e aí vira um material de revisão que é o suprassumo. Tudo aquilo que você precisa saber naquela semana, naqueles dias que antecedem a prova. No meu caso, valeu muito a pena ter encarado a resolução de questões dessa maneira, ter passado por essa reeducação que no começo não foi fácil, mas às vezes
é o que você precisa para conseguir ganhar aqueles pontos que você estava precisando. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar de dicas naquilo que couber na rotina de cada um, é claro. Por fim, mais uma vez eu ressalto que cada processo de estudos é individual e a gente está aqui para compartilhar experiências que deram certo. E na Guruja você vai encontrar muitos professores e que se encaixam exatamente no seu perfil. Toda a orientação que precisa, que foram aprovadas nos maiores e melhores concursos do país. O link vai estar na descrição do vídeo. Não deixe de conhecer o nosso trabalho de orientação para concurso público. Por fim, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, dar like, porque isso demonstra pra gente que o nosso conteúdo é relevante. Um abraço e até o próximo vídeo.